Fala, my friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao canal do Peregrino.com. Eu sou o Anderson Friend e hoje é o dia de nós fazermos um vídeo da nossa série do Peregrino Responde. E nós vamos responder uma pergunta que a gente seleciona das quais chegam a gente. Se você quiser, se você pretende fazer uma pergunta, você pode também deixar nos comentários aqui alguma pergunta. Também você pode entrar no WhatsApp, que é esse número que a gente está deixando aí também, que é um WhatsApp específico para a gente interagir aqui com o pessoal que assiste os nossos vídeos. E também existe um formulário. Sim, um formulário são aonde a gente consegue tirar mais proveito de perguntas que possam ser feitas pra gente. O link do formulário tá aí na descrição do vídeo. Vamos lá, a pergunta que chegou pra gente é da Ariane, friend Ariane de Piraju. Ela faz a seguinte pergunta pra nós: como somos constituídos? Fale-me mais sobre o homem ser espírito, alma e corpo. Profundo, hein? Só que ela não termina com essa pergunta, ela coloca mais uma pergunta em cima da pergunta anterior. Ela fala assim: para onde iremos após a morte? Suponho que ela está se referindo ao local. E que parte nossa estará no além-vida? Irmã Ariane de Piraju, nossa querida friend Ariane. Ariane, na verdade, ela foi muito esperta aqui. Ela fez uma pergunta, na verdade, ela incluiu 3 perguntas. São perguntas, assim, bem altas, bem profundas, e vamos tentar responder aqui. Não me sinto capacitado para elucidar isso aqui, mas eu tenho que tentar ajudar a nossa friend Ariane de alguma maneira, tá? Então, vamos começar pela primeira questão. A primeira questão que ela faz é: como somos constituídos? Fale-me mais sobre o homem ser espírito, alma e corpo. Sim, o homem é espírito, alma e corpo. A Bíblia deixa isso muito bem claro. Só para a gente mencionar, existem correntes teológicas, correntes de pensamento, algumas formas de você entender essa antropologia do homem, essa antropologia cristã, que o homem é apenas alma e corpo. E aí seria a parte celestial da alma, aquilo que a Bíblia às vezes chama de espírito, e a parte mais terrena da alma, aquilo que se chamaria a própria alma ou a parte carnal do homem. Essa linha começou a ganhar adeptos depois da influência patrística, porque até então a gente não tinha esse entendimento sobre alma, sobre espírito, pelo menos à luz da Bíblia. Essa ideia também se tornou uma espécie daquilo que a Igreja Católica adotou como tradição. Então, para os católicos, nós somos alma e corpo, e a parte que atende às necessidades celestiais, geralmente a Bíblia vai chamar de espírito. E eu já vi alguns padres conflitantes com isso, principalmente alguns padres que recebem alguma influência, direta ou indiretamente, de um irmão chamado Watmani. Pasme, acredite, existe. E ao tentar a gente fazer essa unificação do espírito com a alma, a gente vai ter dificuldade de olhar as 3 partes. Mas aí o que acontece? Os que falam da parte espiritual estão querendo dizer da alma sendo alma celestial. Mas, independente de qualquer coisa, independente dos pais da igreja, da tradição patrística, até mesmo da tradição rabínica, dos judeus, etc., o que a Bíblia diz? Vamos olhar para a Bíblia. A gente vai começar olhando para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu vou usar para isso a Bíblia Almeida, edição contemporânea, né? Que ela serve como referência de tradução da Bíblia Thompson. Então vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, versículo 7. Porque em Gênesis capítulo 2, versículo 7, eu já te adianto, a coisa começa a acontecer. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. A palavra que soprou o fôlego de vida nas narinas, essa palavra fôlego de vida vem do hebraico neshama. E aqui é importante a gente usar o hebraico, porque o grego não vai alcançar essa ideia. A gente, no português, quando a gente tenta tornar alguma coisa plural, a gente usa a letra S no final, ou a letra M, caso a gente esteja conjugando um verbo no passado, no plural, ou o ão, né? Quando a gente estiver falando no plural, no futuro, na conjugação verbal, tá? Mas geralmente o S é a palavra que a gente determina, pelo menos os substantivos no plural. O hebraico ele usa um mecanismo de pluralização um pouco parecido, só que ao invés do S, eles usam o sufixo rim. Para que serve o rim? O rim serve para dar uma ideia plural. Ainda que, às vezes, no hebraico, você esteja falando num contexto de unidade,
mas você está querendo dizer que dentro desse contexto de unidade existe uma pluralidade. É daí que vem a palavra Elohim. Elohim significa Deus. Quando os tradutores da Septuaginta foram traduzir a palavra, simplesmente colocaram Theos, que significa Deus. Mas se você for ao pé da letra, se você for à raiz do que significa Elohim, nós teríamos que admitir que é uma palavra onde Deus está pluralizado. Dito isto, o que eu quero dizer? Quando Deus sopra o fôlego de vida, no hebraico é Hai, mas está com o sufixo Rim. Então, essa palavra indica que é mais de uma vida, porque a vida aqui está pluralizada. Então, o texto deveria nos indicar uma ideia de vidas. Então, soprou Deus o fôlego de vidas. Se eu entendo que esse fôlego gerou vidas, eu tenho que admitir alguma coisa. E a primeira coisa que eu tenho que admitir é o que a Bíblia diz depois que o sopro entra no homem. A Bíblia diz, tornou-se o homem alma vivente. Ora, se o homem se tornou alma vivente e foi entrado e o sopro que entrou nele era um sopro de vidas, era um sopro que gerava vidas, então no momento que o hálito entra dentro das partes internas do homem, bate na parede daquele protótipo e ao se chocar com o molde, né, o barro, aquele molde que o Senhor tinha feito, o homem torna-se alma vivente. Porém, o sopro é um sopro de vidas e a alma vivente seria uma vida. E qual seria a outra vida? É nítido que o texto está querendo deixar bem claro que houve uma outra vida junto com a alma. O fato dela não ter sido mencionada significa que o homem, em sua estrutura, ele é uma alma. A sua identidade como tal é uma alma. Então o homem ele é chamado de alma. Mas o fato de ter mais de uma vida indica que, além de uma alma, ele também recebeu um espírito. Então, no momento que entra o Neshama Harim, o homem torna-se espírito, humano e alma. Ao mencionar alma vivente, a Bíblia quer dizer que o homem é assim classificado. Então, alguns dizem, por exemplo, que o homem é espírito. A Bíblia não chama o homem de espírito, embora ele tenha um espírito. Mas a Bíblia chama o homem de alma. E ele, tendo alma, ele tem a vida do espírito, e ele tem a vida biológica da carne. Isso só em Gênesis 2:7. Mas olha só o que diz Isaías, capítulo 26, versículo 8 e 9. Eu vou usar para essa leitura a tradução brasileira. Também por ti, Jeová, temos esperado no caminho dos teus juízos. O teu nome e o teu memorial são a saudade da nossa alma. Com a minha alma tenho tido de noite saudades de ti. Sim, com meu espírito dentro de mim te buscarei diligentemente. Irmãos, que tremendo. O profeta diz aqui que o memorial e o nome do Senhor era o que provocava saudade na alma. E que a alma à noite sentia, né, o desejo de buscar o Senhor. Só que, na verdade, na hora de buscar o Senhor, a palavra alma é trocada por espírito. Por quê? Porque a alma não teria condições de buscar o Senhor, uma vez que o Senhor se comunica com o espírito do homem. Mas aqui é legal essa passagem porque, ainda no Antigo Testamento, nós vemos claramente a distinção de alma e espírito e claramente a distinção da função de ambos. Um deseja e o outro busca. Quem deseja é a alma, quem busca é o espírito. Vamos prosseguir agora para o Novo Testamento, ainda falando um pouquinho de espírito, alma e corpo. Para essa leitura do Novo Testamento, nós vamos usar a tradução brasileira, mais uma vez, na passagem de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Vejamos. Disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador. Primeiro aqui ela fala da alma. A alma engrandece. Depois ela fala do espírito. O espírito se alegra. Para a gente entender um pouco a função dessas partes, o espírito ele seria a função em que, com 3 faculdades, o homem consegue buscar o Senhor. Por exemplo, a faculdade da consciência, onde eu sou acusado de algum erro, de alguma falha, de uma direção errada, do meu próprio pecado. E isso faz não só com que eu me achegue a Deus, como eu seja capaz de me converter ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito ele vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se todo homem tivesse absorto em total falência, o Espírito não conseguiria fazer esse processo. Porque a consciência do homem, ainda que esteja morta, ela tem ainda um resquício de utilidade, de função. E é ali que o Espírito Santo pega
e nos mostra que somos pecadores. A partir da consciência, a gente consegue também estar mais sensível diante de Deus para fazer as coisas que são do agrado do Senhor. Inclusive para a gente saber em que momento nós falhamos. Então a consciência não serve como um juiz. Isso está em todo homem. É fato que todo homem tem isso. Embora a alma, ela às vezes interpreta isso, sente isso, ela não é a origem disso. A origem disso está numa parte muito profunda de todo ser humano e que uma hora ou outra essa parte se manifesta como um juiz implacável. Inclusive, você não consegue apagar esse juiz. Todo homem, por mais capacitado que seja, inteligente que seja, ele fica sobre a ação dessa consciência. E muitos tentam apaziguá-la, tentam silenciá-la e não conseguem, porque é uma função do Espírito. E quando ela é iluminada pelo Espírito Santo, a gente consegue ser mais sensível ao Senhor e às coisas que o Senhor nos direciona a fazer. Além da consciência, nós temos a comunhão. A comunhão é a parte que nós nos relacionamos diretamente com Deus, tocamos Deus, adoramos Deus, onde no momento da oração a gente percebe Deus. Ainda que não seja por sentimento, mas é uma percepção. A gente tem uma fé, a gente crê naquele momento. É a comunhão funcionando por meio da oração, através dessa faculdade do nosso espírito. E tem mais uma faculdade, que é a intuição. É por meio dessa faculdade que o nosso espírito ele é direcionado por Deus a fazer certas coisas, ainda que nós não tenhamos total clareza. E nós sentimos de fazer isso ou aquilo. Depois a alma consegue, em algum momento, interpretar isso melhor. Onde a mente sendo posta no espírito, ela consegue entender alguma cláusula, direção, comando, uma voz de Deus. Mas no geral, quando ela mexe com a gente num primeiro momento, a gente sabe que lá dentro de nós, algo se movimentou para fazer algo que vem da parte do Senhor. E a gente simplesmente obedece. Isso é chamado de intuição. Então o espírito tem essas três faculdades: intuição, comunhão e consciência. A alma, por sua vez, também tem três faculdades. Vamos lá: mente, vontade e emoções. Toda a parte dos pensamentos, da mente, do exercício cerebral, de uma parte mais profunda, porque o cérebro ele é diferente da alma no que tange a você conhecer e a você exercitar certas experiências. Por exemplo, o cérebro ele não consegue distinguir a verdade da mentira. Então, se você falar para o cérebro que você está morrendo e você experienciar isso ainda que você não estivesse morrendo, ele vai meio que fazer com que o seu corpo responda somaticamente a essa ação psíquica falsa. A mente é um universo em que você, não necessariamente por meio do cérebro, mas por meio de uma experiência muito mais forte, você consegue alcançar, experimentar, acessar certas coisas que você não alcançaria se você não tivesse essa faculdade da sua alma. Então ela vai além somente de pensamentos e memórias. Ela é uma coisa que também excede a questão física do cérebro. Isso é a mente. Mais além da mente, nós temos a vontade, que é a volição, a capacidade nossa de decisão, de assumir o que nós queremos, e as emoções. É aquele momento onde você sente alegria, dor, tristeza, momento de prazer, de extravasar. Também são momentos que derrubam você, que deixam você fraco. São momentos em que você às vezes sente luto, tristeza e tudo mais. Todas essas ações são faculdades da alma. Ainda que o espírito responda um pouco internamente por meio da intuição e da comunhão, elementos da emoção, é a alma que vai codificar melhor isso e sentir melhor isso. E por fim, nós temos o corpo, que é o acesso às questões sensoriais físicas. E o corpo tem para isso funções específicas, como os 5 sentidos: tato, visão, olfato, paladar, e até mesmo sentidos mais aguçados, como aquela parte que eu falei para vocês do cérebro, ele acessar certas realidades que não necessariamente são reais, certas experiências, melhor dizendo, que não necessariamente são reais, mas que faz o corpo sentir, decodificar e passar isso para a alma. Tudo que o corpo vê, acessa e passa para a alma sente, se manifesta. E se ela anda alinhada com essa substância corpo, a alma tende a ser carnal por causa da queda, tanto dela quanto do corpo. Mas se a alma tende a obedecer e a receber o governo do espírito, ela passa naquela pessoa ser algo da experiência espiritual. Aquela pessoa passa a ser espiritual. Por quê? Por causa da alma? Não, porque o espírito governa. Então, olha só que interessante. Nós temos essas três partes. E aqui na parte do Cântico de Maria, é dito assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador. A maioria das traduções diz: meu espírito alegra-se. E isso é um problema sério. Primeiro, porque a alma vindo antes, dá-se a impressão que a alma é o órgão que acessa a Deus, porque ela veio primeiro e o espírito depois, nesse cântico aqui de Maria. Lembrando que isso aqui foi uma coisa que Maria fez totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Mas olha que interessante. A palavra, quando se refere ao verbo, quando se refere ao Espírito, ele está no aoristo, ele está na condição passada. E a tradução brasileira fez um trabalho extraordinário ao traduzir alegrou-se. Porque ela está dizendo o seguinte, que o Espírito primeiro alegrou-se e a alma depois engrandeceu, indicando que o Espírito teve
a movimentação primeiro. A movimentação sendo primeiro do espírito, ele consegue comunicar a alma. E a alma consegue depois exalar o que ela está sentindo. Mas porque o espírito já agiu antecipadamente. Esse é o design da funcionalidade desses 3 órgãos do homem. Se o espírito alegrou-se, então ele aconteceu, ele foi tocado primeiro e a alma em seguida. E o fato de estar o espírito num tempo e a alma em outro indica que os dois são diferentes. Porque se os dois fossem iguais, no momento que a alma alegra-se, também o espírito alegrava. Mas o espírito estando no tempo verbal pretérito e a alma no tempo verbal presente, significa que o espírito agiu primeiro e a alma depois. Só pelos verbos, eu sou obrigado a entender que os órgãos são diferentes. Vamos ler mais uma porção ainda do Novo Testamento. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Usei para essa leitura a versão Almeida, edição contemporânea. Meus irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz ao ponto de dividir alma e espírito. Como que os dois são iguais? E além do mais, essa divisão ela é necessária. Porque o que tudo indica, se o espírito estiver amalgamado com a alma, ele vai receber as impurezas da alma, ao ponto dele não ter mais função e ele ser a própria função da alma. O homem passa a ser psíquico. O que é um homem psíquico quando aparece assim na Bíblia? É um homem almático, governado pela alma. Então quando o cristão ele começa a experimentar essa divisão do espírito e da alma, ele começa a ter o espírito separado para governo, e o espírito separado para governo torna o homem espiritual. Vamos finalizar com mais uma passagem da Escritura. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, eu vou usar mais uma vez a Almeida, edição contemporânea. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 23 nós temos uma cláusula, completamente. Depois dessa palavra, dessa sentença completamente, nós temos a expressão espírito, alma e corpo. Para Paulo, o homem completo, ele faz parte, ou ele é contabilizado pelas 3 funções. Nenhuma delas, ausente, pode tornar o homem completo. Então a alma, ela não é uma coisa que é dividida em 2. Ela é um elemento neutro que está no meio. E o espírito é uma coisa diferente. Então, essa é a primeira pergunta da Ariane. O homem espírito, alma e corpo, com essas faculdades. Vamos agora continuar a pergunta dela, onde ela diz: para onde iremos após a morte? Essa é a continuação da pergunta da nossa querida friend Ariane. Eu vou ler para essa colocação. A primeira ocorrência de Gênesis sobre o além-vida, ao menos com detalhes, que está em Gênesis capítulo 33, versículo 35. E foram reunidos os seus filhos e filhas para consolá-lo, mas ele recusava ser consolado, pois dizia: com pranto descerei até o Sheol, junto a meu filho. E o seu pai chorava por ele. Aqui é o caso lá de José, que os seus irmãos enganaram seu pai, dizendo que ele tinha sido dando a entender que ele tinha sido morto por feras. Aqui Jacó cita Sheol. É a primeira vez que aparece na Bíblia essa palavra Sheol. Ele diz que ele desceria ao Sheol, né? Então é uma coisa que está abaixo dele. E ele cita seu filho. O seu filho sendo despedaçado por feras, todas as suas partes tinham sido destroçadas. Não havia uma parte do filho para que fosse sepultado. Não houve um sepultamento aqui de José. Então José foi ao Sheol sem sepultamento. Por que eu digo isso? Porque alguns intérpretes, alguns estudiosos, dizem que Sheol é sepultura. E não é. A palavra sepultura é uma palavra que não tem a ver com a palavra Sheol. Sheol tem a ver com localização, com lugar. É um lugar. Veja, a Bíblia fala que o Hades e a morte foram lançados no lago de fogo, lá em Apocalipse 20. O Hades é o equivalente a Sheol no grego. Seria então a sepultura? Como que eu vou colocar sepultura no lago de fogo? Essa sepultura aqui, que sepultura? É minha, sua? De quem que é essa sepultura? Uma vez que ela está no singular. Sepultura de quem? Então o texto deveria dizer que foram lançadas as sepulturas. A ideia do Sheol não é uma ideia coletiva, como se você tivesse aqui com várias tumbas num lugar, embora seja um lugar com várias repartições. Mas o que é Sheol? Sheol é um lugar para onde vão os mortos, e Jacó nos atesta isso. E era um lugar que ele acreditava que estava seu filho. E a gente sabe que José não tinha morrido por feras, mas era assim que Jacó acreditava, e Jacó também acreditava que ele iria para esse lugar. Jacó era profeta, irmãos. Jacó, ele era um vidente, ele recebeu visão de Deus por uma série de coisas. No seu tratamento com Deus,
Deus foi alargando a sua visão. E ele entendeu esse lugar. Ele nomeou esse lugar. E ele disse que ele iria para esse lugar. Então, nós vamos para um lugar chamado Sheol, que é o lugar do mundo dos mortos. É claro que no começo, quando eu me converti, eu não pensava assim. Ei, pessoal, eu estou aparecendo aqui só para dizer que nesse assunto de pós-morte, o nosso friend Daniel e o friend Gui vêm fazendo juntos uma série extraordinária, que é tratar do assunto daquilo que acontece depois da morte. O local, a região, para onde eu vou, onde fica, o que a Bíblia fala sobre isso, e uma série de outros detalhes. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo inicial. Uma vez que é uma série, eles ainda estão construindo, vários vídeos ainda serão desenvolvidos. Tá bom? Eu acho que vale muito a pena esse assunto. E como eu falei aqui de uma forma mais objetiva, e eu não pude entrar em muitos detalhes para ajudar a friend Ariane, eu quero deixar esse material, esse conteúdo, que vai ser de grande importância para quem quer saber mais sobre o assunto. Tá bom? Vai estar na descrição. Porque, na verdade, eu queria morrer, subir para o céu, como se fossem aqueles anjinhos, aqueles seres celestiais que ficam ali na sala do trono, cantando e louvando, e eu ali, diante de Deus, vendo Jesus na sala do trono. Irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o contrário. Ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu. E quando ele diz, o Senhor Jesus, ninguém subiu ao céu, ele está se referindo aos homens, porque subir indica que os homens estavam no lugar e ao morrer subiriam para outro lugar. Porque existe sim seres nos céus, no terceiro céu inclusive, os querubins, os serafins, os 24 anciãos estão ali diante do Senhor no seu trono. Mas eles não subiram. Por que eles não subiram? Porque eles estavam ali o tempo todo. Quem subiria? Quem está num plano abaixo que poderia subir a um plano acima. E esses que poderiam fazer isso somos nós. Isso inclui quem, inclusive? Inclui Moisés, Elias, Enoque. Eles não foram ao terceiro céu. Você pode dizer, eles foram arrebatados. Moisés ressuscitou, está no céu, aguardando o retorno à terra como uma das testemunhas para morrer e etc., como mártir. Ok. A questão é, ele está no céu mais alto? Eles estão ali habitando nessa região? Outra coisa, o Hades é o lugar mencionado em Lucas 16, quando Lázaro ele morre e vai para essa região. E ali o rico perto do Lázaro conversa, eles trocam ideias, eles estão a uma distância muito pequena. O rico considerou até a capacidade dele molhar a língua dele com o dedo, com água e refrescar sua língua. Então, quer dizer, não estavam tão longe, ao ponto dessa situação, desse pleito do rico, ser considerado uma coisa que poderia ser feita, né? Então, ele não estava ali numa distância estelar, a quilômetros. Não tem como você manter diálogo a uma distância enorme. Eles estavam perto. Mas isso não significa que essa região é ruim. Existe uma seção ali, chamada Seio de Abraão, que também é chamada de paraíso, pelo Senhor Jesus. Quando ele diz para o ladrão que o ladrão estaria com ele no paraíso. A gente sabe, quando Jesus morreu, ele desceu ao Hades. Por quê? Porque a Bíblia fala que nenhum sinal seria dado àquela geração má e adúltera que não fosse o sinal do profeta Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no grande peixe, o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele não subiu ao céu quando ele morreu. Ah, mas você vai dizer, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Bem, aqui nós vamos entrar na terceira pergunta dela, que na verdade é uma pergunta tríplice, que diz assim, em que parte nossa estará no além-vida? Vamos lá. Alguns eruditos dizem que o homem é uma alma e quando ele morre, o espírito é dado a Deus conforme Eclesiastes 12:7 e o homem vai como uma alma para o além-vida. O seu corpo fica tombado na morte, é sepultado ainda na terra, na parte terrestre. A sua alma desce às profundezas da terra e o seu espírito vai a Deus que o deu e o homem só se torna uma alma desencarnada. E aí alguns, inclusive, usam essa atestação para dizer que o que de Jesus subiu ao céu foi o seu espírito e não a sua alma. A sua alma desceu ao Hades. Bom, essa questão é uma questão muito interessante e deve ser observada e tem muita lógica, inclusive advogada por eruditos de respeito, como por exemplo o Sr. G.H. Lang. Só que existe um detalhe que a gente não pode deixar de considerar. Quando nós falamos espírito, nós estamos falando de que parte? Porque a Bíblia, quando ela usa esse termo, ela usa um termo que abrange mais de uma parte. Por exemplo, o sopro que foi colocado no homem, o Neshama, ele também é um espírito. Ele é uma pneuma, ele é um ruar. No entanto, ele não é o espírito do homem, porque o espírito do homem é gerado quando o espírito de Deus soprado entra no homem. Então, nesse caso, nós teríamos 2 espíritos. O sopro que entrou no homem e o que gerou-se desse sopro, que é o espírito humano. Você quer a prova disso?
Eu vou usar para isso a Septuaginta do erudito secular Frederico Lourenço, o erudito português que fez a tradução da Septuaginta de forma acadêmica para a língua portuguesa. E essa versão aqui está adaptada ao português do Brasil. E a tradução, meus irmãos, eu já pude conferir, é muito boa. É uma tradução fiel, é uma tradução muito próxima, uma tradução diretamente do grego. O que Zacarias, capítulo 12, versículo 1 diz acerca desse assunto? Recebimento de uma palavra do Senhor a respeito de Israel. Diz o Senhor: estendendo o céu e alicerçando a terra e plasmando o espírito do ser humano no seu interior. My friend, aqui na Septuaginta, a palavra plasmando vem do verbo plassao. Aqui ele está no particípio, dando uma ideia aqui de uma oração, né, subordinada, dando uma ideia aqui desse plasmando sendo uma ação de Deus no momento que ele está fazendo o homem. E o verbo plaço, esse verbo ele dá uma ideia de confeccionar. A palavra plaço é a mesma palavra, por exemplo, utilizada quando Isaías menciona o vaso sendo feito pelo oleiro e dizendo que a obra não poderia reclamar do oleiro da forma que o oleiro estava fazendo ela. Essa palavra que se refere ao oleiro fazer da forma para o vaso é plaço. Ou seja, ele estava formando, modelando, confeccionando. O que dá a entender, meus irmãos? Que Deus, ao fazer o Espírito dentro do homem, ele fez uma confecção. Ele desenhou, ele fez um layout. Porque na hora que você plasma, na hora que ele sopra, o elemento entra e ocupa as regiões do protótipo. Quando ele ocupa as regiões do protótipo, ele fica igual ao protótipo de uma forma interna. Só que nesse caso, é uma substância, é uma substantificação desse sopro. A substantificação desse sopro é também chamada de espírito. O sopro também é chamado de espírito. Um é o espírito sopro, o outro é o espírito gerado do sopro que forma essa substância que eu chamaria de um layout humano. Tanto é que ele é plasmado para dentro do homem para ter as mesmas características do homem. E quando o homem morre e vai para o Hades, e vai para o além-vida, essa característica que o corpo tinha, que foi reproduzida igualmente de forma interna, se mantém naquele lugar. Você já imaginou aquele sorvete, o picolé? Quando você puxa o picolé, ele tem uma forma. Aquela forma é como se fosse o corpo do picolé, mas quando você puxa o picolé e tem aquela substância ali, aquela substância é como se fosse o espírito do picolé. E essa substância, meus irmãos, ela se mantém igual o corpo humano no além-vida. De que modo eu posso dizer que o meu espírito volta a Deus para cumprir Eclesiastes capítulo 12, versículo 7? É que aquele ar que foi colocado dentro do homem, esse ar volta para Deus, é um outro espírito. Eu vou mostrar para vocês lendo a passagem de Jó, capítulo 27, versículo 3. Vejamos. Para isso eu vou usar a Bíblia Tradução Brasileira. Pois ainda está em mim a minha vida e o sopro de Deus no meu nariz. Pois ainda está em mim a minha vida e o sopro de Deus no meu nariz. Onde está o sopro de Deus? No nariz. E onde está em mim a minha vida? Nele. A palavra vida aqui é pnoe, e eu me referindo aqui à Septuaginta. E essa palavra pnoe significa espírito. Só que o sopro de Deus, que também está no nariz dele, que também tem uma ideia de espírito, e o sopro de Deus, que também está no nariz dele, também significa espírito, porque espírito também é sopro. Sopro, vento, ar soprado, espírito. Então o próprio Jó fala que nele tem um espírito, olha lá, pois ainda está em mim a minha vida. Eu posso traduzir aqui por espírito. Pois ainda está em mim meu espírito. E o sopro de Deus no meu nariz. Então tem o espírito e o sopro de Deus. Ora, se o sopro de Deus e o espírito fosse uma entidade só, por que Jó fez a distinção aqui? Mas olha só, aqui no livro de Jó há mais um adendo interessante. E eu vou ler aqui no capítulo 32, versículo 8. Vejamos. Há, porém, um espírito no homem, e o assopro do Todo-Poderoso dá-lhe entendimento. Aqui, nessa passagem, está dizendo que há um espírito no homem, e o assopro de Deus dá entendimento a esse espírito. Eu vou repetir. Há um espírito, vou ler de novo. Há, porém, um espírito no homem, e o assopro do Todo-Poderoso dá-lhe entendimento. Então, existe um espírito no homem, e existe o assopro do Todo-Poderoso. Que sopro é esse? Que espírito do homem é esse? O espírito do homem é aquilo que foi gerado quando o sopro entrou. E o que é o sopro? Essa entidade vital que mantém o homem vivo. Quando o Tiago fala, por exemplo, que se o espírito estiver ausente do corpo, não há vida, esse corpo morre, ele está se referindo ao sopro. Porque o espírito humano do homem pode sair do corpo sem que o homem morra. Se você ler na Bíblia, você vai ver várias ocasiões de experiências místicas. Por exemplo, João foi arrebatado em espírito. Por exemplo, Paulo fala que estava presente em espírito. Por exemplo, Eliseu, na corrupção do seu servo Geazi, diz que esteve ali com ele naquela carruagem em espírito.
nem João, nem Paulo, nem Eliseu morreram. Porque quando esse espírito sai, não significa que você morre. O que eu estou dizendo aqui com o espírito sair, não estou querendo dizer para a gente praticar espiritismo, magia ou coisas desse tipo. Eu estou querendo dizer que esse espírito nosso pode se comunicar com Deus de alguma forma que Deus assim o queira, ainda que seja uma experiência mística. Mas o sopro de vida não pode sair, porque o sopro de vida, a hora que sai, eu tombo na morte. Então o sopro de vida também é chamado espírito. O espírito humano, esse espírito que às vezes tem experiências místicas, sai. Esse espírito que às vezes toca pessoas, o espírito de outras pessoas, como é ensinado, por exemplo, pelo irmão Antimani no seu livro A Liberação do Espírito. Esse espírito humano, ele tem uma forma, um layout, uma substância, uma forma, uma substantificação. Ele é a sua representação, como se fosse corpórea no além-vida. Do mesmo jeito que o meu corpo é a minha representação nessa vida, esse espírito é a representação numa outra vida. E por que eu digo isso? Porque a alma sem uma forma específica, ela não consegue se manter. É como se ela não pudesse existir. A existência da alma, ela depende dessas formas, desses layouts. Por exemplo, para a alma se manter aqui nessa terra, ela precisa do layout corpo. E nesse layout corpo tem sangue. E a alma consegue ficar no sangue. Você já leu a passagem que diz em Levítico capítulo 17, versículo 11, que a vida está no sangue? E a gente consegue só... a remissão e a substituição, ela consegue ser feita por causa do sangue, porque no sangue carrega a alma. Isso quer dizer o seguinte, que a alma, ela precisa desse fluido, dessa coisa sanguínea, né? Você vai me dizer, como que funciona isso? Eu não sei te explicar isso. Eu sei que a Bíblia diz que a alma está nesse local. E que essa fluência, esse fluido, o sangue, faz com que a alma permaneça em vida aqui na Terra. Você nunca parou para perguntar, para se perguntar ou para se questionar, quando Abel morre, a Bíblia diz que o sangue dele clama desde a terra, em Gênesis capítulo 4, versículo 10, mas o sangue é capaz de clamar? É óbvio que o sangue ali está se referindo à alma. A Bíblia fala que a terra se abriu para receber o sangue de Abel. Provavelmente no momento que Abel morreu, houve o primeiro terremoto na terra, depois da criação de Adão, e nesse terremoto abriu-se a terra e a alma de Abel desceu ao Hades, mas a Bíblia diz sangue. Você nunca leu aquela passagem que diz que Jesus derramaria sua alma na morte, lá em Isaías? Mas como que se derrama uma alma? Como que a alma pode ser derramada de você? A alma está no sangue, e o sangue é derramado, logo a alma é derramada. Então você percebe que a alma ela precisa desse fluido para ficar aqui, em vida, na terra, convivendo num corpo físico. No além-vida, ela vai precisar de um outro fluido, de uma outra forma, de uma outra substância para ela se manifestar no além-vida. E que outra forma é essa? O Espírito. E agora eu vou dizer para você, que diz que somente uma alma vai para o Hades e o Espírito volta para Deus. Se isso acontecer, como que fica a adoração? Uma vez que Deus diz que ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, não os que adoram na alma em verdade. Ah, mas aí você pode dizer, mas como no Antigo Testamento se adorava antes de Jesus dizer que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito? Porque o Senhor Jesus diz, né? Eis a hora e já chegou. Então quer dizer, antes dessa hora, as pessoas não adoravam em espírito, né? Ou usavam outros meios de adoração, como cerimoniais lá do Antigo Testamento. O fato é que quando o Senhor Jesus diz, eis a hora e já chegou, ele não está querendo dizer que depois que chegou, vai voltar a ser o que era. Vai continuar sendo o que chegou. E além disso, se fosse assim, eu precisaria, no além-vida, de cerimoniais, de meios, de ritos para eu poder adorar a Deus. E não é o que acontece. Quando você vê as almas debaixo do altar, dizendo que Deus é santo, justo e verdadeiro, e Deus ouve as suas orações e dá vestes a ela, aquela menção, aquela comunhão que aquelas almas têm, são uma espécie de adoração. Como que elas fariam isso se elas só tivessem a alma? Uma vez que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Mas tem uma coisa, my friends, que vai muito mais além de eu ter dificuldade de adorar a Deus no além-vida. Muito mais sério. A Bíblia fala que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que aos que creem, aos que receberam, a saber, os que creram no seu nome, deu Deus o poder de serem gerados filhos de Deus, os quais não foram nascidos nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ora, se eu nasci e eu fui gerado por Deus no Espírito, porque o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, isso quer dizer o seguinte, que o que nasceu
em mim pela regeneração é algo no espírito, não é algo na alma e não é algo na carne. A minha alma não foi regenerada e nem o meu corpo foi regenerado. Meu corpo vai ser regenerado na ressurreição. O Senhor vai me dar um novo corpo, eu vou ser reconstituído. Mas isso não aconteceu. Então a regeneração não alcança o meu corpo físico e também não alcança a minha alma. Que parte que a regeneração alcança? Meu espírito. Uma vida é colocada no meu espírito. Além do meu espírito velho, o original, ser vivificado, também nasce uma vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você continuar dizendo que você só vai para o Hades como uma alma, você perdeu a regeneração. Uau! Mas eu vou um pouco mais além. De acordo com Romanos, capítulo 8, diz assim: e o mesmo Espírito testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. O Espírito Santo, ele habita no meu espírito. E diz João que ele estaria em mim, em nós, para sempre. Se ele habita no meu espírito e estará em nós para sempre, e de acordo com Paulo, ele foi selado para o dia da redenção, então até o dia da redenção ele está selado em mim, significa que se eu não tiver o espírito, quando eu vou para o Hades como uma alma, eu não só perdi a capacidade de adorar, eu não só perdi a regeneração, como eu perdi o Espírito Santo. Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Não, meu irmão. A alma vai ao Hades, mas a forma que a mantém no Hades como uma personalidade, ela também vai. E essa forma também é chamada de espírito. E nós temos esse espírito no além-vida para adorar, para manter a nossa regeneração, o nosso novo nascimento e também para manter a pessoa mais bendita do universo, o Espírito Santo. Bom, é isso. Eu acho que a gente conseguiu responder a pergunta, pelo menos num primeiro momento, da Ariane. Era isso. Esse foi o nosso vídeo do Peregrino Responde. E nós respondemos a pergunta: como somos constituídos? Para onde nós iremos? Que parte nossa estará no além-vida? Tudo bem, meus amigos? Obrigado por você assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que tem interesse no assunto e que precisam saber mais detalhes desse assunto. E a gente se encontra no próximo vídeo. Nos vemos logo ali.